A União Europeia anunciou hoje que quer incluir a Guarda Revolucionária do Irã, a IRGC, na lista de organizações terroristas, em reação à repressão aos protestos. A chefe da diplomacia do bloco, Kaja Kallas, disse que, aspas, quando se age como terrorista, deve-se ser tratado como terrorista, e defendeu sanções diante do alto número de vistas. Isso é um ponto central conforme a Europa tem tomado uma postura mais e mais dura quanto à repressão aos manifestantes no Irã. Conforme os dados, as estimativas mais altas falam entre 6, no menor dos casos, 6 mil manifestantes mortos durante os protestos, as mais altas passam de 36.500 mortos. A gente tem aqui a fala da Kaja Kallas, vamos conferir. Then we are talking about Middle East. Of course, there the main topic is Iran. We are putting new sanctions on the list, and I also expect that we agree on listing the Iran Revolutionary Guard on the terrorist list. This will put them on the same footing with Al-Qaeda, Hamas, Daesh. If you act as a terrorist, you should also be treated as terrorist. E agir como terrorista, a IRGC, a Guarda Revolucionária Islâmica, de fato, age. Ela foi criada depois da Revolução de 1979 para proteger o regime. E a IRGC, a abreviatura, então, virou uma força militar de elite, ganhou braço terrestre, naval e aéreo e responde ao líder supremo Ali Khamenei. O CSIS, Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, estima 125 mil integrantes no tamanho da organização. E quando a gente fala mesmo dos barcos que atracaram no Rio de Janeiro o Makran e o Dena em 2023, a gente está falando de barcos que foram sancionados por cooperação com essa organização, que se a Europa agora cogita designar como terrorista, já é assim designada pelos Estados Unidos. E é nessa nota que a gente passa para o seguinte: Donald Trump estuda ações contra o Irã depois da repressão, melhor dizendo, aos protestos. Segundo fontes disseram a Reuters, enquanto são fontes anônimas falando a uma agência, essa manchete tem também tomado o debate público no exterior, e vale a pena que você esteja ciente. O que ela noticia, diz a matéria, é que fontes internas teriam citado ataques a comandantes e forças de segurança como uma possibilidade na mão para os Estados Unidos. Para quê? Estimular manifestantes a voltar a buscar então mudança de regime. Entre as hipóteses, há um ataque maior mirando mísseis balísticos ou enriquecimento nuclear, e Trump voltou a cobrar que Teherã negocie um acordo e disse que um novo ataque seria muito pior. A gente fez a reportagem completa sobre o estado da tensão, tanto na terça-feira quanto ontem. E ontem, pessoal, o programa foi especialíssimo. Eu recebi, afinal de contas, o tenente-coronel Sargi Sangari, que nasceu e foi criado no Irã, fugiu para os Estados Unidos com cerca de 10 anos de idade, então, entrou no exército americano, serviu por 6 anos no Oriente Médio e depois, hoje em dia, dirige um think tank que também faz aconselhamento, consultoria, incluindo para a gente no governo dos Estados Unidos. A entrevista falando a respeito da tensão está absolutamente imperdível, o corte está aqui no canal. Eu acredito que está escrito Trump aumenta a pressão sobre Irã na imagem de capa, um corte do Epoch News de ontem, ou assiste o Epoch News de ontem, que eu também fiz um bate-papo com vocês, com perguntas e respostas, imperdível. Bom, mas seguindo aqui com o que diz a reportagem então. Trump disse ontem que o novo ataque seria muito pior, tem o porta-aviões, o USS Abraham Lincoln na região, e também há exercícios militares sendo realizados, exercícios aéreos para prontidão, disponibilidade de forças então por toda a região. Enquanto isso, autoridades árabes e diplomatas temem que ataques venham a irritar o regime e gerar desestabilização. Do lado do Irã, a retórica é a mesma, agressivo, diz preparar uma resposta e manter canais diplomáticos. Pessoal, o vídeo já volta, Marcos aqui, recado importante. O que você está assistindo é um corte do programa Epoch News, que vai ao ar de segunda a quinta, sempre às 5 horas da tarde, aqui nesse canal. Inscreva-se e não perca nenhuma edição, nem as nossas coberturas especiais de eventos globais. Absolutamente imperdível. Mais uma coisa, hein? O link na descrição vai te colocar no newsletter O Panorama, o nosso newsletter gratuito de geopolítica, que vai sair da superficialidade e, assim como acontece aqui no canal, te colocar em contato com o mundo e a história. Epoch Times presente em 36 países, 23 idiomas, e você vem junto conosco nessa. Se inscreva. Enquanto isso, autoridades turcas prenderam 6 pessoas, incluindo um cidadão iraniano, suspeitas de espionagem política e militar. Para quem? A Guarda Revolucionária Islâmica, aquela que a gente citava agora há pouco quando a gente discutia as eventuais sanções da Europa. Segundo a emissora estatal TRT da Turquia, essa ação aconteceu em operações coordenadas em 5 províncias turcas, então. A investigação reúne promotores e forças de segurança. Os suspeitos teriam coletado dados sobre bases militares, feito reconhecimento perto da base aérea de Incirlik, melhor dizendo, da OTAN, e ajudado a transportar drones pela Turquia. O chanceler iraniano Abbas Araghchi
deve visitar a Turquia na sexta-feira para conversar com Hakan Fidan, então o seu homólogo, o ministro das Relações Exteriores turco. Abbas Araghchi. Demorou, mas agora peguei a pronúncia do nome. Eu pensava que era Abbas Araghchi, porque às vezes eles colocam um H no meio que se pronuncia na garganta. Se a gente fala de tensão com o Irã, e eu falava disso logo no nosso segmento a respeito da crise em Cuba, a gente tem também o seguinte: a mídia estatal da Coreia do Norte disse ontem, na quarta-feira, que Kim Jong-un vai apresentar planos para reforçar a dissuasão nuclear no Congresso do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, que vai ser o primeiro congresso, em 5 anos. Na terça, ele ainda assistiu a um teste de foguetes de grande calibre, com 4 disparos, e disse que isso traria agonia mental excruciante aos inimigos. Segundo ele, o alvo estava a mais de 350 quilômetros. Enquanto isso, o Japão também registrou impactos no mar do Japão. E esse disparo aconteceu logo depois que um representante dos Estados Unidos saía da Coreia do Sul. Coreia do Sul, onde há 28.500 soldados americanos. Aí a gente vê a tensão montada por ali, e é dito que a Coreia do Sul, segundo alguns analistas, também faz isso de certa forma, reagindo ao que aconteceu com Maduro e a tensão no Irã para tentar demonstrar prontidão, dissuasão militar. Indo do leste da Ásia para a América do Sul, para o nosso país, o Brasil, a gente tem o seguinte: se a gente falava de Oriente Médio, a Polícia Federal prendeu hoje em Bauru, no interior de São Paulo, um homem suspeito de ligação com o Estado Islâmico, o grupo terrorista. Eu falava, pessoal, quando a gente noticiava sobre os exércitos do Estado Islâmico presos na Síria, que afinal de contas eram muitos deles estrangeiros, e existia uma rede de recrutamento global. Coisa similar ao que já aconteceu no Brasil com o Hezbollah, se relata. Agora, então, homem suspeito de ligação com o grupo terrorista Estado Islâmico preso em Bauru. Ele é investigado ainda por, olha só, atos preparatórios de terrorismo no Brasil. Segundo a PF, a apuração aponta que o suspeito montava um colete com explosivos para um ataque suicida em território nacional. Essa operação aqui no Brasil foi feita com o apoio do FBI. Ele está em prisão temporária e também houve buscas e medidas para acessar dados eletrônicos e quebrar sigilo telefônico. O caso segue sob investigação, mas nada de novo sob o sol. Afinal de contas, a gente viu coisa parecida envolvendo o Hezbollah lá atrás, em novembro de 2023, quando naquele caso não o FBI, mas o Mossad esteve envolvido então em dar a dica para as autoridades brasileiras.